sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó, sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Se o sol se põe lentamente ao findar, Mais um dia lindo em seu viver. se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. Se honestamente o seu pão você ganhou, e alcançou o seu alvo sem mentir. se Jesus esteve todo o tempo com você, e a sua meiga voz você ouviu,
Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. A Jesus pelo seu viver. Permanecer em Jesus. Você tem permanecido em Jesus? Cada dia da sua vida, hoje, como foi o decorrer do seu dia? Você esteve em harmonia com a vontade de Deus? Bem, agora nós vamos estudar a palavra dele. Eu quero que você curve a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos oriente. Vamos lá? Senhor Deus, neste momento a tua palavra será aberta e nós vamos estudá-la. E queremos a compreensão dada pelo céu. Assim como o Espírito Santo inspirou os profetas, que ele nos dê o entendimento. Fala conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sabe, meus queridos, o texto para nossa reflexão agora está em João capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia. Isso mesmo. Você que está em casa, papai, mamãe, os filhos, coloquem a Bíblia na mão. Se eles ainda não conseguem encontrar o livro, ajude-os. Capítulo 2 vem trazendo aqui o primeiro milagre de Jesus. Como aconteceu e quem participou para que este milagre acontecesse. Olha só, capítulo 2, bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai água e levai-a, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre obediência. E você? É obediente? Você gosta de obedecer? Os filhos que estão aí com o papai e com a mamãe, vocês gostam de obedecer quando a mamãe pede para fazer algo, quando o papai pede para fazer algo? E você? Gosta de obedecer às orientações de Deus? É, porque nós aprendemos a obedecer a Deus obedecendo aos pais, obedecendo os professores, obedecendo
as regras que tem para a nossa boa convivência na relação familiar, na comunidade. E aqui, uma prova para eu e você da importância da obediência. Quando nós percebemos na leitura do texto, nós vimos que ali estava Jesus e o texto sagrado diz que Jesus estava ali porque ele foi convidado. Você tem convidado Jesus para fazer parte da sua família? Você tem convidado Jesus para as decisões que você tem tomado no seu dia a dia? Jesus, ele gosta de estar conosco, mas ele precisa ser convidado. E Jesus estava nessa festa. E ali também estava sua mãe Maria. Interessante que Maria estava ali como convidada e ela observou todo o contexto e logo ela presenciou rumores, acabou o vinho. E quando ela ouviu isso, ela não foi chorar, ela não foi se lamentar. Ela foi para Jesus. Ela foi pedir auxílio de Jesus. E sabe, é uma lição para nós. A quem nós temos pedido auxílio? Às vezes nós pedimos e contamos os nossos problemas para as pessoas que não irão poder nos ajudar. Às vezes guardamos nossos problemas e choramos sozinhos. Mas Maria, ela foi até Jesus e Jesus disse, mulher, não chegou a minha hora. Sabe, uma lição para nós. Às vezes somos imediatistas, não somos? Queremos as coisas na hora, do nosso jeito. E Jesus tem a hora dele, porque o Senhor Deus, ele conhece o fim desde o princípio e ele sabe o que é melhor para você e o que é melhor para Soraya. E então, Maria, conhecendo a Jesus, ela então olha para os serventes e diz assim, muito importante isso aqui, fazei tudo o que ele vos disser. Maria foi até os serventes com confiança, crendo que somente Jesus poderia resolver aquela situação. E ao ela transmitir confiança aos serventes, ele, pela confiança dela, eles a obedeceram. E aí, quando Jesus pediu para que eles trouxessem as talhas, prontamente eles obedeceram. Prestem atenção numa coisa. Onde você tem colocado a sua confiança. A confiança que você demonstra por Jesus tem levado a outros a obedecê-lo. Quando ela disse, fazei tudo o que ele vos disser, é tudo. Não é meio termo. E aqui, sabe, querida família, você que me ouve, aqui, quando Jesus deu a ordem no verso 7 do capítulo 2 de João, enchei de água as talhas. E sabe qual é a segunda parte desse verso? E eles as encheram totalmente. Imediatamente eles foram, imediatamente eles obedeceram à ordem de Jesus. E ao obedecer à ordem de Jesus, quando nós lemos aqui no verso 8, eles encheram as talhas e Jesus disse, muito bem, encheram, agora olhe a fé, irmãos. Olha a nossa participação. Agora, tirai e levai ao mestre-sala. O que havia ali nas talhas? Água. E quando eles tiraram, quando eles obedeceram, a palavra de Deus diz que ao tirar e levar ao mestre-sala provar, havia o mais saboroso suco de uva. Retoma aqui comigo. Qual foi o papel de Jesus aqui? Realizar o milagre. Mas para que Jesus realizasse o milagre transformando a água em vinho, ele teve a participação de sua mãe, uma mulher que o conhecia, uma mulher que desenvolveu confiança no seu filho. E pela confiança dela, ela disse aos servos, fazei tudo. E a confiança que ela mostrou, levou aqueles homens a confiarem em Jesus e a obedecê-lo de pronto. Nós temos obedecido a Jesus. Sabe, meus queridos, a ação do Senhor é em resposta à nossa decisão.
a ação de Jesus ao realizar o primeiro milagre, teve ali de imediato uma pronta decisão de homens e mulheres em obedecer tudo o que ele havia dito. E sabe, meus queridos, quando nós lemos João capítulo 15, verso 5, a palavra de Deus diz de uma maneira muito clara. O Senhor Jesus diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Para que eu e você sejamos ricamente abençoados, nós primeiro temos que tomar a decisão de permanecer na videira que é Jesus Cristo. E quando nós permanecemos em Jesus, quando nós levamos a Jesus a nossa confiança diante das situações que a vida nos envolve, o milagre está nas mãos dele. E sabe o que mais, meus queridos? Nós precisamos, de maneira racional, consciente, confiar em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7, 24, o Senhor Jesus diz assim, que o homem prudente, ele conhece a palavra. O homem prudente toma tempo para conhecer a Bíblia Sagrada. O homem prudente, o Senhor Jesus compara que ele edifica a sua casa sobre a rocha, quando ele conhece a palavra e ele pratica a palavra. Você conhece a palavra? Você está nos ouvindo agora. Ou talvez você conhece em parte, mas recebeu esse vídeo e agora está tomando conhecimento de uma maneira profunda de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas a escolha é sua em obedecer a palavra, em praticar a palavra. Conhecer, muitos conhecem e até recitam de cor textos bíblicos. Mas o milagre acontece quando nós tomamos posse do conhecimento e quando, pelo poder de Deus, nós escolhemos obedecer. Quando, pelo poder de Deus, escolhemos confiar. E sabe o que mais? Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, 12, ele diz o seguinte: assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu e você temos a obrigação de desenvolver a nossa salvação. Um dia nós aceitamos a Jesus como Salvador, descemos as águas batismais. Talvez você ainda não tenha feito esse ato público de descer as águas batismais, testemunhando de que daquele dia em diante Jesus é o seu Salvador, o teu único Salvador. Mas eu e você temos a obrigação de cada dia da nossa vida conhecer a palavra e pedir ao Espírito Santo poder para obedecer a palavra. E aqui, meus queridos, de uma maneira muito especial, eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus, buscar em oração, conhecê-la, buscar tempo todos os dias para estudá-la. Sabe o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6? Rapidinho, abra sua Bíblia aí comigo. Volte aqui um pouco, nós estamos em Filipenses, mas volte para Efésios capítulo 6. A palavra de Deus no capítulo 6, a partir do verso 10, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Eu preciso escolher todos os dias permanecer em Jesus, para receber dele o poder de Deus, para cada momento, diante das escolhas da vida, assim como Maria, eu correr para Jesus e obedecer às suas orientações como servos. E sabe o que ele diz mais? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Quer você, como um pai, permanecer inabalável na presença de Jesus,
Tome tempo para conhecer a Jesus. Tome tempo para estudar a sua palavra, para orar, para testemunhar do que Deus tem feito na sua vida, mediante a sua confiança nele, mediante a sua submissão à vontade do Senhor expressa na sua palavra. E sabe o que mais? Ainda em Filipenses 2:13, eu vou citar, depois você lê. Porque Deus é quem efetua em nós o querer. Ele efetua, mas eu tenho a minha parte. Eu preciso permitir que Ele faça essa obra em mim. E sabe, tem um pensamento da profetisa Ellen White que diz assim: nunca deixe na mente a impressão de que pouco ou nada há que fazer por parte do homem. Ensinai antes o homem a cooperar com Deus para que possa ter êxito e vencer. Eu preciso cooperar com Deus. No livro Serviço Cristão, ela diz assim: esforço e oração, oração e esforço. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Eu preciso aceitar a Jesus como meu único Salvador. E pelo poder do Espírito Santo, eu preciso obedecer às suas orientações. Sabe, meus queridos, a palavra do Senhor, Ele pede que nós, de uma maneira especial, façamos uma entrega completa a Jesus. Quando a Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, traz ali a história de Maria. Quando o anjo a visitou, queridos, ela tinha o poder de aceitar ou não ser mãe do Filho de Deus. Mas sabe o que o verso 38 diz? Maria, ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Entrega, submissão. Você tem entregue o seu coração a Deus por inteiro? O Senhor Deus disse que nós não podemos adorar a dois senhores. Ou nós entregamos a nossa vida totalmente a Jesus e submetemos a Ele o desejo do nosso coração, e muitas das vezes é um desejo egoísta, o orgulho, as vaidades. Ou nós pertencemos ao inimigo, ou nós adoramos a Deus, ou adoramos a Satanás. Não existe meio termo. E sabe, meus queridos, a palavra de Deus traz vários relatos de inteira submissão. Na palavra de Deus, em Lucas capítulo 17, traz ali o exemplo dos 10 leprosos. Eles estavam clamando: Senhor, cura-nos, Senhor Jesus. Olhe para nós. Quantas vezes estamos como leprosos à margem, clamando: Senhor, olha para nós. Fomos abandonados. E o Senhor Jesus, com seu amor glorioso, com sua misericórdia, com seu amor compassivo, Ele olhou para aqueles 10 leprosos e disse para eles: ide até o templo, apresentai-vos ao sacerdote. E a palavra de Deus diz que imediatamente aqueles homens foram até o templo, se apresentarem aos sacerdotes. Queridos, a palavra de Deus é expressa, nós a conhecemos, temos aqui todas as orientações, mas eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte, obedecer. Obediência. Os leprosos foram. E a palavra de Deus diz que ao eles irem, eles foram curados. Ao eles prontamente obedecer a palavra de Deus, eles foram curados. E você? Tem obedecido prontamente às palavras de Deus? Ou assim como Naamã, tem esse exemplo também na Bíblia. Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 27, traz a história de Naamã. Naamã buscou a cura na melhor medicina e não obteve. Mas uma garotinha que obedecia a Deus, ela disse que se ele fosse até o profeta e obedecesse às orientações, ele seria curado. Ele foi até o profeta. E a palavra de Deus diz aqui em 2 Reis que o profeta disse para ele: vá e mergulhe 7 vezes lá no Rio Jordão. Eu, um alto comandante do exército da Síria, eu mergulhar 7 vezes nesse rio lamacento? Não. Lá em Damasco, há rios extraordinários, Abana e Fafar. Não, não irei.
Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas às vezes nós não estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus conforme Ele nos diz, porque temos que fazer algum sacrifício. E por gostar demais, da minha maneira de viver, do que o mundo me oferece, por gostar demais e de alimentar os meus desejos carnais, conforme está registrado em Gálatas capítulo 5, eu digo, não, Senhor. O que tu estás me pedindo é grande demais. Não! Jesus é amoroso, Ele é salvador, Ele me ama como eu estou. E Ele ama mesmo. Ele te ama do jeito que você está. Mas ao conhecermos a palavra de Deus, queridos irmãos meus, meu querido amigo, ao obedecê-la, conhece o processo de transformação. Nós vamos a Jesus do jeito que nós estamos, mas ao aceitá-lo como nosso Salvador, começa a transformação. Isso se chama santificação. E sabe, meus queridos, ali estava Naamã querendo ser curado, mas não tinha o coração disposto para obedecer às ordens de Deus. Mas graças a Deus que ali havia os seus servos, que olharam para ele e disse, mestre, meu Senhor, se ele tivesse pedido algo difícil demais, o Senhor não faria, mas é tão simples. O que ele está pedindo é que o Senhor mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Vamos lá, meu Senhor. E depois deles insistirem com Naamã, ele foi. E ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele se levantava, ainda estava com a lepra. Porque quantas vezes mesmo o Senhor pediu que ele mergulhasse ao Rio Jordão? 7 vezes. É uma lição para nós aqui. Não é do meu jeito. É do jeito de Deus. Para isso, eu preciso humildemente me prostrar diante de Deus. Reconhecer que sem Ele eu não sou nada. Eu preciso prostrar diante de Deus e pedir, Espírito Santo, vem com teu poder, renova a minha vida, regenera o meu ser, dá-me um coração disposto a obedecê-lo. E quando ele obedeceu às ordens de Deus, ele foi curado. E você? O que você espera do Senhor? Você espera a cura? Você espera a reconstrução do seu casamento? Você espera voltar ao convívio da sua família? Aprenda de Jesus. Aprenda a submeter o seu coração a Jesus Cristo. Permita que Ele haja no seu ser cada dia, transformando, tirando esse orgulho, para que você vá até o seu cônjuge, até seus pais, peça perdão, ofereça perdão e receba a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu não consigo obedecer à lei de Deus, eu não consigo obedecer às orientações do Senhor de amar a minha esposa, de amar os meus filhos. Querido, a obediência é dom de Deus. Para que eu obedeça, eu preciso ir a Deus. E sabe, meus queridos, há muitos irmãos que conhecem a palavra, mas não querem se submeter a ela. Há muitos irmãos e amigos que conhecem a palavra, mas dizem assim, eu tenho que obedecer o sábado, e para obedecer a Deus, o 4º mandamento, eu tenho que fechar meus negócios. Não, o sábado é onde eu vendo mais. Queridos, para que o milagre aconteça, eu e você, assim como Maria, assim como o servente, nós temos que dar o primeiro passo de confiança de que o milagre pertence a Jesus Cristo. Sabe, havia um casal de empresários que conheciam, aprenderam a conhecer a Deus. A esposa entregou o coração de Jesus prontamente. Mas ele ficou relutante. E aí? A nossa empresa de turismo, ela está indo de vento em popa. Como que eu vou fechar as portas no sábado? Mas ele se submeteu a Jesus Cristo. A esposa orava, clamava.
E ele entregou o coração a Jesus. E ambos decidiram fechar os seus negócios no sábado. E sabe, meus queridos, as pessoas disseram, você é louco, você vai deixar de abrir seu negócio no sábado, é quando você recebe mais proposta, onde você faz mais reservas. Ele disse sim. O Deus que eu sirvo me pede isso, e por amor a Ele eu vou fechar, e Deus proverá. E Deus proveu, e Deus vai prover para você também. As pessoas começaram a fazer reserva a partir de domingo, e aquele que diziam para ele, você está louco? Agora as pessoas, seus concorrentes, vai pegar os seus clientes. Queridos, ele diz que daquele dia em diante, aumentou o número de reservas a partir do domingo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando nós decidimos no coração levantar diante de Deus, honrar ao nosso Deus, as pessoas desenvolvem confiança em nós. Porque se eu posso honrar a um Deus que eu não vejo, eu vou honrar com os meus compromissos. Deus convida eu e você para honrar a Deus sobre todas as coisas. E ao colocarmos o pé na água, como o hino que nós cantamos, né? O Senhor realizará o impossível na nossa vida. E eu quero fechar a nossa meditação neste momento. Em Jeremias capítulo 27 diz assim, Deus falando, dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vás bem. Sabe, meu querido irmão, meu querido amigo, peça a Deus, para que pelo poder dele você aprenda a olhar para ele e a crer que ele é Deus. É um Deus que te ama de uma maneira tão extraordinária que ele diz, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Aí você diz assim, é porque você não me conhece, você não conhece a minha história. Mas esse mesmo Deus, que diz que ama você de uma maneira extraordinária, ele te convida, vinde a mim. Vem conversar comigo. Porque eu, somente eu, posso perdoar você. E ao perdoar você, e ao você obedecer a minha palavra, você será transformado em uma nova criatura. E você terá poder para viver dia a dia na minha presença. E eu quero finalizar fazendo um convite a você. Está disposto a ir a Jesus? Está disposto a se prostrar diante dele com todas as suas dificuldades, com todos os seus medos, com todas as suas dúvidas, pedindo que o Espírito Santo te dê compreensão. E ao você, de maneira racional, aceitar a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que ajude a obedecê-la. Se é desejo do teu coração, se prostrar diante de Deus, reconhecendo que nele há salvação, eu convido você a orar. Onde você está? Se coloque de joelhos e fale com o Senhor. Abra o seu coração ao Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Eu quero fazer uma oração, mas depois eu quero que você vá a Jesus. Querido Deus, neste momento, pelo teu poder, nós suplicamos, ajuda-nos a obedecermos a tua palavra. Porque o Senhor diz que ao obedecermos, o Senhor se tornará o nosso Deus e nós seremos o teu povo. E ao obedecermos, bom Pai, o Senhor estará cuidando de nós, porque o Senhor quer a nossa salvação. O Senhor quer o nosso bem. Por isso, humildemente, eu oro suplicando as tuas bênçãos para cada pai, para cada mãe, para cada filho. Filhos, crianças, juvenis, adolescentes e jovens, todos nós carecemos da tua misericórdia.
E louvamos o teu nome, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. Por isso, bondoso Deus, em nome de Jesus, erga-nos e faça cada um de nós, pelo teu poder, obedecer, e ao obedecer, brilharmos por ti e sermos salvos para a redenção eterna. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Um grande abraço. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus.